Boa tarde, gente. Hoje vou mostrar para vocês um pouco do concretismo e da poesia concreta. O concretismo nasceu na Europa, meados do século XX, e foi um movimento artístico que visava a criação de uma nova arte. Ou seja, esses artistas queriam criar uma arte abstrata, e esses vanguardas, essas pessoas que queriam criar essa nova arte, influenciaram as artes literárias, musicais e figurativas. No Brasil, esse movimento chegou por volta de 1950 através do suíço Max Bill, e ele foi um dos precursores desse movimento aqui no país. Para entender melhor o que foi esse movimento aqui no nosso país, vamos analisar um pouco o contexto histórico em que se passava. Isso estamos falando do final da década de 40 para o início da década de 50, e estamos vendo uma era de modernização, época de governo de JK, então o crescimento das cidades, uma revolução tecnológica, e com isso também crescem as televisões. E com ela também vem as propagandas visuais, e isso influenciou, toda essa propaganda influenciou diretamente os artistas que criam o concretismo aqui no Brasil. E quem são os poetas? São os irmãos Campos, que eram Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e Décio Pirinatari. Em 1948, esses caras vão participar de uma exposição de poesias que teve em São Paulo. E essa exposição dá meio que o pontapé inicial para a criação do concretismo. Eles vão ter também uma conversa bem longa com o Teatro de Arena, que é bem importante para as questões culturais do Brasil nesse momento histórico. E vão fundar uma revista, que é a revista Neu Gandres. E essa revista vai ser o marco fundador do concretismo. O responsável pela divulgação da arte concreta no Brasil foi o alemão Max Bill, que fez exposições no Rio de Janeiro e em São Paulo. As exposições elas causaram grande impacto e o movimento foi aderido por diversos artistas, como Mário Pedrosa, Ferreira Goulart, Lydia Clark e Hélio Oiticica. Em 1955, em um festival de música, a expressão poesia concreta foi utilizada pela primeira vez pelos irmãos Campos. As principais características do concretismo são a desintegração do verso, ou seja, o verso ele não vai ter mais aquela leitura e aquela posição tradicional, como é feito no Ocidente, da esquerda para a direita ou a leitura de cima para baixo. Além disso, os poetas eles irão se apropriar mais dos espaços em brancos do papel, e quase não terá mais o uso de sujeitos e predicados, e não terá também o uso da pontuação, e também será utilizada mais quase nenhuma conjunção. Para os concretos, a poesia, o verso, além dele ser uma palavra e um som, ele irá ser uma imagem. Então, os poetas concretos eles irão utilizar muito da imagem para se expressar. Um exemplo disso é o poema Lixo Luxo. Esse poema, ele se utiliza-se, a palavra lixo, escrita com várias palavrinhas, luxo, para formar a palavra lixo. Além disso, os poetas concretos, eles utilizam muito da influência da publicidade para a criação das suas poesias. Essa influência da publicidade, eles irão dar mais valor, mais prioridade para a imagem e para os espaços em branco da imagem, utilizando-se para construir suas poesias de apenas de duas ou três palavras para se construir a poesia. Como sabemos, na poesia concreta ou também na poesia visual, como também é chamada, deriva-se de formar uma imagem com palavras, com frases, ou vice-versa, ao contrariamente. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma frase que diz: quer subir, suba, mas não faça das pessoas o seu degrau. E essa frase, ela forma uma escada, ou seja, a frase se refere a subir sem passar por cima das pessoas, e subir escada, forma uma escada. Aqui nesse segundo exemplo, nós temos visualmente uma palavra que quer dizer yes, só que essa mesma palavra ela é escrita com nose, ou seja, é uma poesia, uma fala visual concreta. Nesse terceiro exemplo, para encerrar, analisando, tem uma palavra que quer dizer lixo, só que está escrito com a palavra luxo, ou seja, é uma frase, uma palavra que ela é formada por outra palavra, ou seja, ela é bem visual.